todos. Já já vamos começar. Pelo jeito, hoje já vamos começar com problemas na internet. Já está travado aqui no Instagram. Só tentando aqui conectar com o Instagram, já já a gente começa aqui. Acho que agora foi. Hoje a gente vai começar uma nova série de meditações, né? Nosso estudo aqui que a gente tem feito às quartas. A gente concluiu o livro de Jonas. E a ideia agora é a gente começar o livro de Lucas. E se Deus assim nos permitir, né, concluir o livro de Lucas, que é bastante coisa, né? Mas a ideia é lermos, vamos dizer assim, versículo a versículo, irmos trabalhando versículo a versículo, capítulo a capítulo, até concluirmos o livro de Lucas. E após a conclusão do livro de Lucas, se Deus assim também nos permitir, der tudo conforme estamos planejando, a gente trabalhar na sequência o livro de Atos, né, que tem como mesmo autor Lucas, o evangelista. Então, uma, uma, uma programação aí, de certa forma, bem extensa, bem longa, né? A gente deve se estender nessa, se não tivermos nenhum problema, nenhuma interrupção, nem nada, por algumas semanas, quem sabe até alguns meses, né? Porque nós temos aí 20 e poucos capítulos de Lucas para trabalhar. E se seguirmos a programação e formos emendar o livro de Atos depois, então tem uma boa caminhadinha para a gente fazer. Mas eu acredito que será importante, a gente vai poder tratar bastante do contexto dos evangelhos e também do contexto histórico do qual Jesus estava envolvido e também a igreja estava envolvida, não é mesmo? Então vamos lá, vamos orar para a gente começar. Já estamos um pouquinho atrasados já. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de trabalharmos, Pai, de meditarmos a Tua Palavra, de compreendermos um pouco mais ao Teu respeito. Nesta noite o Senhor possa nos direcionar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o desejo do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, Senhor Jesus, ensina-nos a Tua Palavra. Vem trabalhando, Senhor, nos nossos corações aquilo que será ministrado nesta noite e ensinando-nos, Senhor, a Tua Palavra. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e transgressões, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que nessa noite os nossos corações possam estar sedentos da Tua Palavra, sedentos de aprender a Tua Palavra, desejosos de compreender a Tua Palavra, Pai. Por isso ensina-nos na Tua Palavra o que nós te pedimos, a Tua verdade, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Que esta seja uma caminhada de grandes descobertas, Pai, no Evangelho de Lucas.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, então. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo... Hoje nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 4. Então, abra sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 1, 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido por pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Antes da gente entrar diretamente no texto em si, acho que é importante nessa primeira oportunidade que nós estamos aqui para falar do livro de Lucas, tratarmos um pouquinho, fazermos um pouquinho uma breve introdução, vamos dizer assim. Então, o Evangelho de Lucas é o terceiro nessa ordem de evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. É um dos três evangelhos que, juntamente com Mateus e Marcos, nós chamamos, né, e compõem o que nós chamamos de evangelhos sinópticos, né? Depois apresento ali uma sinopse da vida de Jesus Cristo, então tem uma descrição muito próxima. Os três têm uma descrição muito próxima. É o evangelho mais extenso em conteúdo, em texto, apesar de não ser o mais extenso em capítulos, né? Nós temos o evangelho de Mateus com mais capítulos, por exemplo, e foi escrito provavelmente entre os anos de 61 a 63 depois de Cristo. Isso quer dizer então que ele foi escrito depois do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e tem uma data ali próxima, e ali há um debate, né, qual teria sido escrito primeiro, Lucas ou Mateus, por uma data muito próxima um do outro, mas o que a gente sabe é que Marcos foi escrito primeiro do que Lucas e Mateus. E o livro, né, o Evangelho de Lucas, provavelmente foi escrito no período em que Paulo, que era amigo de Lucas e o seu mentor, inclusive, né, o apóstolo Paulo, um período em que ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Acredita-se que Lucas tenha nascido em Antioquia da Síria, ou até mesmo em Filipos, né? A cidade que recebeu a epístola aos Filipenses. E isso nos abre uma possibilidade muito interessante, pois se Lucas realmente nasceu em Antioquia ou em Filipos, isso quer dizer que talvez Lucas tenha sido o único autor bíblico que era gentil, que foi gentil, que não era um judeu nascido em Israel, vamos dizer assim, ou no meio ali dos israelitas. Ou melhor dizendo, né, não era um israelita. Lucas dedica, como a gente sabe, a gente leu logo no início o seu livro a Teófilo, mas é fato que ele fala da universalidade do Evangelho, né? Fala muito também aos gregos, na sua forma de escrever, na sua forma de apresentar os seus argumentos. Nos mostra Jesus como um homem perfeito, um Salvador perfeito. E uma das coisas que talvez nos chame muita atenção
em relação ao Evangelho de Lucas, e que talvez vá nos trazer assim até um pouco de atenção durante esse estudo que nós vamos fazer em Lucas, é que Lucas ele é tido como um evangelho dos excluídos. Tem até uma autora aqui, a Henrietta Mears, que ela faz um comentário muito interessante quando ela vai falar sobre o livro de Lucas. E ela diz o seguinte, que Lucas é o evangelho dos desprezados. Ele nos fala do bom samaritano, e nós sabemos e vamos falar a respeito disso quando chegarmos nesse Lucas capítulo 10, versículo 33, quem eram os samaritanos, né? Ele nos fala do publicano, nós também vamos falar sobre o publicano durante esses estudos e meditações que nós temos, né? O publicano, o cobrador de impostos. Nos fala do filho pródigo, nos fala de Zaqueu, do ladrão na cruz. E olha que interessante, o Evangelho de Lucas é o autor que mais tem o que dizer sobre a mulher. Menciona a compaixão de Jesus pela viúva de Naim, sua profunda misericórdia pela mulher adúltera, sua consideração por mulheres e crianças, que é demonstrada em tantos capítulos e versículos de Jesus. Ou melhor, de Lucas, do Evangelho de Lucas, descrevendo Jesus. Então a gente tem um evangelho que dedica grande parte do seu texto, do trabalho que Lucas faz no evangelho, para falar daqueles que não eram considerados, que eram desprezados dentro da cultura judaica. E que Lucas, talvez por ser, e quem sabe aí, né, um gentio e ter uma visão um pouco mais diferenciada, mas não tanto, porque nós também sabemos do valor e de que forma que o povo naquele tempo enxergava também as mulheres e as crianças. Isso não era algo exclusivo dos judeus, né? Mas Lucas também é um autor que trata de muitos detalhes. Então nós vamos ver, quando nós formos estudar com mais profundidade alguns outros versículos, que Lucas é um autor que trata de muitas coisas que outros não tratam. Então a gente tem, por exemplo, quando a gente vai olhar aqui o Chaplin, né, que faz o seu comentário também do livro de Lucas, e ele diz o seguinte, que no Evangelho de Lucas são narrados 20 milagres, por exemplo. Desses, 15 aparecem em Mateus, em Marcos ou em ambos. E um desses milagres é contado exclusivamente por Lucas e João. 4 são historiados apenas por Lucas. Então a gente tem algumas informações a mais aqui. Quando a gente vai falar sobre parábolas, o Evangelho de Lucas é o melhor recontador das parábolas de Jesus. Recontador por quê? Porque as parábolas eram contadas por outras pessoas de forma oral. E ele diz que ali são preservadas 30 parábolas, das quais 10 são peculiares a esse Evangelho. Ou seja, das 30 parábolas, 10 são tratadas única e exclusivamente por Lucas. Outras coisas que nós temos, outros incidentes, né, que Lucas traz, que ele nos diz que, além do material que ele aborda, os milagres e as parábolas, o Evangelho de Lucas provê algumas informações históricas adicionais, como a história das anunciações a Zacarias e Maria, a anunciação a respeito do nascimento de João Batista e de Jesus, a história do nascimento de João Batista, a infância de Jesus, o incidente do templo quando Jesus tinha 12 anos de idade. Então tem histórias que relatam sobre a infância de Jesus, detalhes sobre a infância de Jesus. O Chaplin também chama a atenção sobre a ênfase sobre as mulheres. A profetisa, né, que a gente tem
entre esses detalhes, a profetisa Ana, a viúva de Naim, Marta, Maria, a ministração às mulheres. Esse evangelho também ele destaca, tem histórias com exclusividade, como o julgamento de Jesus perante Herodes, certas palavras proferidas por Jesus na cruz. Então nós temos muitos detalhes que são peculiares do evangelho de Lucas e que a gente vai, durante esses dias, né, e semanas que nós vamos trabalhar o evangelho de Lucas aqui nas quartas, e tratando e vendo com mais detalhes. Tudo isso que eu estou dizendo, essa introdução, é mais para despertar um pouco o nosso interesse a respeito daquilo que a gente vai ver durante esses dias no Evangelho de Lucas. E que a gente vai detalhar melhor e trabalhar melhor. Mas hoje nós vamos falar especificamente dos 4 primeiros versículos que nós lemos. Do versículo 1 ao versículo 4. O bispo inglês John Charles Riley, também que a gente chama, ou também é conhecido por nós de forma carinhosa, né, J.C. Riley, né, que a gente fala, ao comentar o Evangelho de Lucas, ele diz assim, que o cristianismo é uma religião construída sobre fatos. O Evangelho, em sua primeira publicação, foi muito mais simples do que muitos fazem agora, não foi nem mais nem menos do que a história de Cristo. E isto, de certa forma, fica muito destacado quando a gente lê o primeiro versículo de Lucas, ou do Evangelho de Lucas. Quando ele diz assim, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O objetivo de Lucas, quando ele começa a escrever esse evangelho, é nos mostrar que o cristianismo não é forjado por lendas, por crônicas, ou mitos, ou, quem sabe, uma odisseia qualquer. Lucas, ele nos deixa claro, já nas suas primeiras palavras, que o que ele está a relatar são fatos que ocorreram naqueles tempos, naqueles dias. E ele não é o único que se dispôs a relatar isso, como ele mesmo diz. Muitos empreenderam nessa missão. Um deles, o qual Lucas provavelmente usa como uma das suas fontes, né, foi Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E Lucas está focado em trazer para aquelas pessoas que vão ler esse Evangelho, e principalmente como objetivo inicial aqui o seu excelentíssimo Teófilo, relatar as verdades destes fatos. O que realmente ocorreu. Da forma como ocorreu. E Lucas não quer que esse seu amigo, vamos dizer assim, Teófilo, fique em dúvida sobre a fé que tem sido ensinada a ele. Há um desejo profundo de relatar cada detalhe importante para a fundamentação da fé do seu amigo. E ele diz no versículo 2, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Veja que ele está falando sobre pessoas que viram o que Jesus realizou, que participaram da história com Jesus, que caminharam com Jesus, que são testemunhas oculares. Ele se refere e aponta aqui aos discípulos e aos apóstolos. E aí a gente pode até imaginar essa caminhada de Lucas na busca pelo conhecimento, por tentar
trazer esses relatos, viajando, quem sabe, entrando em contato, entrevistando, conversando, buscando as histórias orais, os relatos orais, como eles foram colocados, como as pessoas se lembravam do que viram, do que presenciaram, daquilo que o apóstolo Paulo tinha como conhecimento a respeito de Jesus, a respeito do que os apóstolos também haviam descrito, do que os discípulos haviam passado adiante, do que eles haviam presenciado, vivido, quem sabe até daqueles que, de alguma forma, foram tocados por Cristo, foram curados por Cristo, foram, de certa forma, não só testemunhas, mas que presenciaram, que viram, mas que foram realmente tocados por milagres e por aquilo que Jesus realizou. A busca de Lucas é uma busca pela verdade. O objetivo de Lucas é encontrar a verdade que há nos fatos que descrevem as narrativas e a vida de Cristo. E entender isso nos leva a pensar e a refletir a respeito da nossa vida e caminhada como cristãos. Um cristão, ele não pode pensar diferente da forma que Lucas pensou. A busca pela verdade faz parte da vida cristã. Homens e mulheres que foram tocados pelo Evangelho, foram tocados pelo Espírito Santo, foram atraídos a Cristo, precisam entender que eles estão numa caminhada, numa busca constante pela verdade descrita no Evangelho, na Escritura, na Palavra de Deus. Eles não podem ser levados por ventos de doutrinas. Não podem se perder por filosofias vãs. Como o apóstolo Paulo, ao aconselhar o seu amado filho Timóteo, não se perder em debates e narrativas que não levam a nada, mas focar naquilo que é a essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. Que é o conhecer a Cristo. Que é conhecer Jesus. Que é entender o objetivo da vinda e da vida de Cristo Jesus nessa terra. Que é conhecer o objetivo e o foco do propósito de Deus. Que é salvar, que é resgatar, que é buscar aqueles que estavam perdidos. Lucas nos apresenta o Salvador perfeito. E ele escreve o Evangelho e busca as suas fontes orais, fontes primárias, que seriam fontes primárias, fontes que vivenciaram aquele momento, que escreveram e relataram sobre aqueles momentos, para mostrar para Teófilo que a fé e a verdade pela qual ele tem sido ensinada, as palavras que têm sido ministradas ao coração dele, não são palavras vazias, contos ou fábulas, mas são fatos que ocorreram há pouco tempo. Fatos que ainda constam na memória e na vida de pessoas que ainda estão entre eles e que estão registradas, e que cabe a Lucas a preocupação de Lucas em registrá-las da forma mais fiel possível, para que todos aqueles, como Teófilo, que leem esses textos, que vão avançar nos textos e versículos seguintes, compreendam que isso não são fábulas ou contos ou crônicas ou qualquer outra coisa, mas são verdades. Que esses versículos e capítulos que se seguem, que quando foram escritos, sequer foram divididos em versículos e capítulos, a divisão de capítulos e versículos da Bíblia
provém de muito tempo depois. Mas as palavras que serão descritas na sequência são verdades, das quais nós, enquanto leitores e fiéis, podemos descansar e tê-las como verdades ao nosso coração. Lucas está interessado em trazer isso ao seu amigo, para que não fique dúvida alguma sobre a fé que tem sido ensinada a ele. Há um desejo profundo dele disso, nesse sentido. Por isso, quando ele fala sobre essas testemunhas, ele está se relatando a essas pessoas que presenciaram. E a coisa mais brilhante de todas é que essas pessoas, a quais Lucas aponta aqui no versículo 2, que segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, falam de Cristo. Não falam de si, mas falam de Jesus. Porque esse talvez seja um sinal daqueles que realmente encontraram a Cristo. Eles não estão mais preocupados em falar de si mesmo, mas falarem de Cristo, de relatarem o que Cristo fez e como Cristo mudou a sua história. Mas talvez uma coisa que seja mais importante para nós é de que, independente de todas as fontes orais ou escritas que Lucas tenha buscado e pesquisado para escrever o seu evangelho e que foram necessárias para trazer esse conhecimento, é nos lembrarmos que ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus para isso. Assim como todos os autores bíblicos. Não foi a apurada pesquisa que garantiu a Lucas a posição de autor bíblico. Não foi o fato dele ter feito uma boa pesquisa, de ter entrevistado algumas pessoas, de ter buscado fontes como o Evangelho de Marcos ou outros relatos que pudessem ter ficado sobre a vida de Cristo e sobre aquilo que Cristo realizou. Não foi o fato de talvez ele ter entrevistado alguém que Cristo tenha curado, ou passado e visitado alguma cidade a qual Cristo tenha passado e feito milagres. Não foi o fato de talvez ter ouvido as palavras de Paulo, ou os relatos de Paulo, ou de outros apóstolos pelos quais ele encontrou na sua caminhada junto com Paulo. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante, tudo isso fortalece o Evangelho de Lucas, dá base para o Evangelho de Lucas, mas o que realmente o torna canônico, o que faz ele compor e estar dentro da Bíblia, junto com os outros autores e com todos os outros livros bíblicos, é o fato dele ter tido ou ter sido inspirado pelo Espírito Santo. O fato do Espírito Santo de Deus ter direcionado Lucas em cada palavra, em cada letra que compõe o seu Evangelho. A convicção de que ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Riley mesmo vai dizer que o Espírito Santo forneceu-lhe pensamentos, arranjos, palavras, até palavras, frases. E o resultado é que o que Lucas escreveu não deve ser lido como palavra do homem, mas a palavra de Deus. O que ele está dizendo com isso? Nós não estamos lendo o relato de um bom pesquisador. Nós não estamos lendo o relato de um bom historiador, de um bom investigador, de um homem que fez grande pesquisa. Tudo isso está incluso, está no pacote, mas o que nós estamos lendo é a palavra de Deus no Evangelho. É por isso que ela tem autoridade. É por isso que tem autoridade para ensino, é por isso que tem autoridade para teófilo, é por isso que tem autoridade
para dizer: confia nas Escrituras. Confia nas verdades e nos relatos que eu estou te trazendo. Deus, de certa forma, nos presenteou com a sua palavra, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Aquilo que era transmitido de forma oral, de boca para boca, e que num caminho longo, como tem o caminho das Escrituras, da Bíblia em si, poderia se perder. Foi colocado letra por letra num livro, preservado em um livro, do qual o Evangelho de Lucas faz parte, para que eu e você pudéssemos, assim como Teófilo, ao abrir as Escrituras, temos a confiança da verdade da qual nós somos ensinados, na qual nós somos ensinados. Nos permitiu ter a palavra escrita pelo empenho de homens como Lucas, para que não ficássemos reféns de fábulas ou contos que pudessem circular ou ser cantados pelos cantos, por todos os cantos do mundo, por meio da história, e se perder. No versículo 3, Lucas escreve: pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelente Teófilo. O título que ele dá a Teófilo provavelmente nos indique que Teófilo fosse alguém que tivesse um status no Império Romano. Talvez um alto escalão militar, a gente não tem a descrição disso, mas pode nos apontar isso. Provavelmente alguém que tenha se convertido até recentemente ao cristianismo e quem sabe até estivesse sofrendo alguma retaliação por isso. Mas veja o que ele diz. Na sequência: ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Em outra tradução, a Bíblia diz: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. A palavra, inclusive, instruído aqui no grego, no original que ela traz, ela tem o sentido de catecismo, de ensino. Ela nos dá o sentido de que, de alguma forma, Teófilo estava sendo catequizado, ensinado na palavra de Deus. Naquilo que Jesus representava e tinha sido feito. E nos traz aqui a importância do estudo da palavra, do estudo das Escrituras, e de como a profundidade nisso, a busca pelo estudo, a busca, o amor pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus representa, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, fortalece a nossa fé e nos traz convicção e plena certeza das verdades, ou seja, das palavras, daquilo que a palavra significa. Da importância que há no estudo, na dedicação, na busca por conhecer a palavra de Deus. Onde Deus se revela, onde Ele revela suas promessas, onde Ele revela aquilo que Ele fez por mim e por você. Onde Ele revela o seu maravilhoso plano de salvação. Onde Ele revela o seu maravilhoso plano de redenção. Onde Ele nos alcança.
poucos versículos que nós começamos aqui a meditar a respeito do livro de Lucas, já nos mostram a importância deste evangelho. Uma preocupação do autor para que aquele que fosse lê-lo no futuro, ler o seu texto no futuro, tivesse a plena certeza de que o trabalho que era necessário ser feito, o trabalho histórico, o trabalho de pesquisa, foi realizado. Mas mais do que isso, de que a direção de Deus na descrição de cada história, de cada relato, de cada detalhe detalhes a quem Lucas realmente se dedicou e se colocou com toda a ênfase, com todo o propósito, inclusive de buscar dar ênfase e trazer aqueles que estavam excluídos para dentro do Evangelho. Para que todos aqueles que fossem ler esse Evangelho pudessem saber que estavam sendo instruídos no caminho da verdade, que fortalece a nossa convicção de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente e excelente Salvador. Um homem que caminhou entre nós e realizou maravilhas na autoridade que tinha, a autoridade que o Pai havia lhe dado. Então, nesse primeiro passo que nós damos, nessa caminhada que vai ser longa de meditação no livro de Lucas, talvez a coisa mais importante que Lucas nos ensine nesses primeiros versículos é a sua busca pela verdade. E que talvez nós, como discípulos de Cristo, como cristãos, devamos entender que isso precisa caminhar conosco, que isso precisa ser um exemplo a todos os cristãos. Nós não podemos nos perder em fábulas, em mentiras, em fake news, e no que você quiser chamar. O cristão é chamado a buscar a verdade. A buscar a verdade. Busquemos então nas Escrituras a verdade que o Senhor tem a revelar a cada um de nós. A verdade do seu Evangelho, a verdade daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos nessa noite, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, Pai, para falar a respeito do Teu Evangelho tão maravilhoso. Deus, que essa busca pela verdade possa encher o nosso coração e que venhamos a nos dedicar cada vez mais nesse sentido, nesse caminho, a entender a Tua Palavra, a buscar conhecimento na Tua Palavra e assim como Lucas, Deus, buscar a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, em cada entendimento. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, aquele que ilumina o nosso entendimento, que abre os nossos olhos, que nos traz a revelação maravilhosa da Tua Palavra, de quem Cristo é e da importância de Jesus nas nossas vidas, Pai. Assim como o Teu Evangelho nos revela isso. Que durante esses dias, Senhor Jesus, que vamos meditar nesta palavra, o Senhor possa abrir ainda mais o nosso entendimento e nos trazer, ó Deus, com clareza as Tuas promessas e nos revelar
quem realmente o Senhor Jesus é, trazendo-nos a convicção e a certeza de tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Domingo, 10 horas, nós temos nosso estudo bíblico. Você nos acompanha lá. E quarta-feira que vem a gente volta para continuar o capítulo 1 de Lucas. Se assim Deus nos permitir. Amém? Forte abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.